Olá, boa noite, queridos irmãos e irmãs. Paz e bem. Sou o Padre Alexandre, pároco da paróquia São Francisco de Assis, de São José do Rio Preto, São Paulo. Estamos aqui novamente para realizarmos nossa formação litúrgica. Estamos agora no bloco da formação litúrgica sobre a Semana Santa. Já estudamos sobre Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, e hoje o nosso objetivo é estudarmos sobre a Quinta-feira Santa e a Sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos prestes a celebrar o Tríduo Pascal. Hoje é segunda-feira da Semana Santa, dia 29 de março de 2021. Daqui a pouquinho estaremos celebrando, daqui a alguns dias, não é? Logo, logo celebrando o Tríduo Pascal. Por isso, quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, mais nós o amamos. Eu quero acolher a Beatriz, do JASF, Jovens e Adolescentes de São Francisco, da minha paróquia, também a da Pascom. Bem-vinda, Beatriz. Jussiane Albertina Lopes, boa noite. Vera Martins, Oswaldo Júnior, Estela Nunes, Tita Aparecida, Solange Borges, coordenadora da nossa catequese, Maria Loyola. Que bom que conseguiu, Maria, bem-vinda. Sejam todas bem-vindas, queridas irmãs, paz e bem. Solange Contieri Tofanini, Deus te abençoe, bem-vinda. Aniele Aires, nossa catequista, bem-vinda também, querida. Que bom poder contar com a companhia virtual de vocês. Larissa Rossigali, bem-vinda, boa noite, paz e bem. Júlia Vitória, querida membra da Pastoral da Acolhida, também da Pascom de nossa paróquia. Júlia, Deus te abençoe, querida. Michele Santos, boa noite, Deus te abençoe. Olá, Vera Jimenez, Deus te abençoe, bem-vinda. A Vera Jimenez é coordenadora da Pastoral Litúrgica de nossa paróquia São Francisco. Solange Tofanini, ela é coordenadora de liturgia da Capela São Pedro, paróquia Menino Jesus de Praga, não é, Solange? Bem-vinda. Valquíria Damiano, boa noite, paz e bem. É coordenadora da Pastoral da Acolhida de nossa paróquia. Marcos Ronchi, ou Ronchi, né? Boa noite, Marcos, bem-vindo, paz e bem. Diácono Juvencio, bem-vindo, boa noite, Deus te abençoe. Elisa Cristina Russo, da paróquia São Benedito de Nova Granada, Deus te abençoe, boa noite. Nicole Caroline, Isabel Souza, bem-vindas, Deus abençoe vocês. Renato Damiano, Deus te abençoe, bem-vindo, paz e bem. Nosso ministro extraordinário da comunhão eucarística, que bom, bem-vindo. Hoje nós vamos estudar sobre a Quinta-feira Santa, a Ceia do Senhor, e a Sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta live de formação litúrgica ficará salva aqui na página do Facebook da Paróquia São Francisco de Assis de São José do Rio Preto. Também será postado no canal do YouTube de nossa Paróquia São Francisco. Olá, Bete Barbosa, da Paróquia Imaculada Conceição de Nossa Senhora, do Parque Estoril, aqui de São José do Rio Preto, nossa paróquia vizinha. Bem-vinda, Bete, Deus te abençoe. Túlio Fantoni, boa noite, um grande abraço, lá da Paróquia São Benedito de Nova Granada, bem-vindo. Sueli Bernardo, esposa do diácono Léo de nossa paróquia São Francisco, paz e bem, Deus te abençoe, bem-vinda.
Vanderleia Abreu, boa noite, paz e bem, Vanderleia, bem-vinda. Madalena Dias, bem-vinda, boa noite, paz e bem, Deus te abençoe. Nós vamos iniciar então a nossa formação, nosso momento de estudo, invocando a Santíssima Trindade e pedindo com mais propriedade também o Espírito Santo sobre nós, para que ele nos ilumine, nos encha o coração de esperança e de força de vontade para conhecermos mais a Deus e assim amá-lo mais. Acolho também o Silvio Sanches, nosso ministro extraordinário da Eucaristia e também coordenador do Conselho Paroquial de Assuntos Econômicos de nossa paróquia. Bem-vindo, Silvio. Um grande abraço para você, meu amigo. Luizão, querido amigo, boa noite. Paz e bem para você, bem-vindo. Adenir Pimentel, que bom que vocês estão assistindo aí, você e a Edna. Um grande abraço. Silvio, um grande abraço para a Elaine também, para suas filhas, para você também, querido amigo. Deus os abençoe sempre. Vamos iniciar então, queridos irmãos e irmãs. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, nossa querida Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, rogai por nós e por nossas famílias. São Francisco de Assis, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cecília, boa noite. Muito obrigado, bem-vinda, paz e bem. Rita de Cássia, da Capela Nossa Senhora do Carmo da Vila Azul. Bem-vinda, querida, saudades também. Deus te abençoe. Edna Oliveira, paz e bem, Deus te abençoe. Boa noite, bem-vinda. Muito bem. Vamos falar então, neste momento, vamos dividir esta noite de formação em 4 momentos, sendo 2 grandes blocos. O primeiro bloco, de 2 momentos, falando primeiro a história da Quinta-feira Santa, ou seja, da missa da Ceia do Senhor, depois o sentido da missa da Ceia do Senhor, e no segundo grande bloco, a história da Sexta-feira Santa, da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, e depois o sentido da Sexta-feira Santa, da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Começando então sobre a história da missa da Ceia do Senhor. Desde o século V da era cristã, portanto faz muito tempo, não é verdade, queridos irmãos e irmãs? A Quinta-feira Santa, ela é chamada de, vou usar um termo em latim, Inquena Domini, que significa na ceia do Senhor. Então vejam só, a preposição em mais a antes da denominação da ceia do Senhor, né? Desde o século V da era cristã, a Quinta-feira Santa é chamada de Inquena Domini, que significa na ceia do Senhor. Então, no início da igreja, eram celebradas 3 missas, certo?
A primeira, pela manhã, para a reconciliação dos penitentes. A segunda, à tarde, para a bênção dos óleos, consagração do óleo do crisma e a bênção dos óleos dos enfermos e dos catecúmenos. E à noite, a recordação da instituição da Eucaristia e a traição de Judas. Olha só, então desde os primórdios eram 3 missas para a Quinta-feira Santa. Hoje nós temos 2, certo? De manhã, a missa do crisma para a bênção dos óleos, os catecúmenos e enfermos, e a consagração do óleo do Santo Crisma. E, à noite, a missa da ceia do Senhor, recordando a instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial, certo? E desta última celebração, que é a da noite, desde épocas remotas da nossa igreja primitiva, se deriva a missa da ceia do Senhor, que nós celebramos atualmente, certo? A missa da ceia do Senhor, antigamente ela não possuía a liturgia da palavra, olha só, diferentemente da Sexta-feira Santa, que nós vamos ver daqui a pouco, certo? E nós temos uma fundamentação a partir do testemunho de Etéria, da peregrinação de Etéria, uma monja do século IV da era cristã, que perambulou lá em Jerusalém e escreveu sobre a liturgia e catequese em Jerusalém no século IV. E nós encontramos neste livro aqui da editora Vozes, tá? Peregrinação de Etéria, liturgia e catequese em Jerusalém no século IV da era cristã. Ela fala o seguinte: voltam ao poste crusten, recitam aí um só hino, fazem uma prece, oferece o bispo a oblação e todos comungam. O que é o poste crucem? O poste crucem é uma capelinha que existe até hoje atrás da cruz na Basílica do Santo Sepulcro. Eu tive a graça de estar lá um ano retrasado, em 2019, e coloquei a mão, nesta capelinha atrás da cruz, na Basílica do Santo Sepulcro, certo? Ela se chama até hoje, na verdade, pelos testemunhos aí de pessoas antigas, do século IV da era cristã, de Poste Crucem, certo? Acolho a Elza Cavalhais, Boa noite, querida amiga, lá de Cardoso, Deus te abençoe, Diocese de Votuporanga. Nota-se aí, então, no testemunho de Etéria, que existe um outro elemento da liturgia deste dia. Todos comungavam, certo? Todos comungavam. Tanto o povo quanto o clero que estava presente ali naquela celebração. Este era um costume e sempre foi interpretado como imagem da ceia do Senhor, desde aquela época do século IV da era cristã, na qual todos os apóstolos receberam pela primeira vez a Eucaristia das próprias mãos do Senhor, certo? Acolho aí a Denise Moreira, boa noite, bem-vindo. E no início dessa celebração, possuía um caráter festivo, expresso pela cor branca, e até hoje nós utilizamos a cor branca, e já não se trata mais do tempo quaresmal, certo? Dos paramentos, e pelo canto do hino de louvor, do Glória, durante o qual soavam os sinos. Com o tempo, introduziu-se o costume de, terminado o Glória, cessar o toque dos sinos. Os monges, no lugar dos sinos, introduziam as matracas. Até hoje, em comunidades mais tradicionais, se utiliza as matracas, feitas de madeira, e 2 argolas de ferro, certo? E o seu uso era comum durante o rito do lava-pés também, e quando um monge morria, se utilizava também da matraca, certo?
A partir da metade do século V, introduziu-se em Jerusalém o rito do lava-pés, que desde aquela época, o rito do lava-pés é chamado de mandatum, que em latim significa mandamento, certo? Então, não foi desde sempre que o rito do lava-pés estava contido dentro da celebração da ceia do Senhor. Não há nenhum escrito dentro lá do testemunho de Etéria, por exemplo, do século IV da era cristã, falando sobre o rito do lava-pés. A partir do século V em Jerusalém que surgiu então ou foi introduzido o rito do lava-pés na missa da ceia do Senhor, certo? Este mesmo rito logo difundiu-se para todas as igrejas do Oriente, e no Ocidente foi a partir da igreja da Espanha que se introduziu o rito do lava-pés na missa da ceia do Senhor. Porém, haviam diversas particularidades na celebração deste rito, conforme os vários lugares onde era celebrado. Então dependia muito, na verdade, das peculiaridades e das tradições de cada local, certo? De acordo com os costumes de cada local, é que se celebrava então o rito do lava-pés dentro da ceia do Senhor. Quando o rito difundiu-se em Roma, definiu-se que os bispos e demais sacerdotes lavassem os pés de 12 pobres, aos quais dava-se uma esmola. Então ainda não tinha o lava-pés por parte dos bispos e sacerdotes, né, lavando aí a representação a partir de 12 pessoas, certo? Somente em Roma é que se definiu, né, este costume e que nós seguimos até hoje na atualidade, certo? Tempos depois, né, em que se definiu esse costume na Igreja Romana, acrescentou-se mais um pobre, o 13º pobre. Por que será? Porque narra uma tradição que um anjo apareceu a São Gregório Magno quando este alimentava 12 pobres. O 13º pobre representaria, sim, o anjo que apareceu a São Gregório Magno, certo? Então acabou ficando 13 pessoas. Na nossa região aqui, nem sempre dá 13 pessoas, na maioria 12, né? Como de costume, de acordo também com o tema da campanha da fraternidade. E outros sacerdotes até lavam os pés das diversas pessoas que estão na Assembleia Litúrgica, certo? Mas como nós estamos trabalhando aqui dados históricos, né? Nós acabamos por compreender de onde surgiu então este costume, ok? Sendo a Sexta-feira Santa um dia alitúrgico, isto é, que não se celebra a Eucaristia, as hóstias para a comunhão do dia da Ceia do Senhor, que é a Quinta-feira Santa, deviam ser consagradas na quinta-feira e guardadas para a Sexta-feira Santa, certo? Lá no início da igreja primitiva, estas hóstias eram conservadas em um cofre simples na sacristia e na forma das duas espécies, isso mesmo, o pão e o vinho eram conservados em um cofre simples na sacristia, né, para a Sexta-feira Santa, para a comunhão da Sexta-feira Santa, certo? Somente a partir do século XI que se proibiu a conservação do vinho consagrado, tendo este de ser consumido na própria celebração daquele dia, e passa-se então a conservar apenas as hóstias consagradas, certo? E daí, por essa conservação na sacristia, um cofre simples, né, das espécies do pão e do vinho consagrados, é que veio o costume de termos a capela do Santíssimo Sacramento separada do presbitério, do altar-mor, né? Em várias igrejas hoje, bebendo das fontes, lá no início da nossa igreja. Acolho a Sebastiana Bá,
nossa tesoureira da igreja, e Vanilde Kaiser também. Bem-vindas. Durante a Idade Média, meus queridos irmãos e irmãs, com a crescente devoção ao Santíssimo Sacramento, começou-se então a conservar as sagradas espécies em um altar preparado exclusivamente para este fim, para onde eram transladadas em solene procissão. Esta transladação do Santíssimo Sacramento foi entendida, porém, como a deposição do corpo de Cristo no sepulcro. Por isso, muitos sacrários nossos hoje, até hoje, têm um formato quadrado de sepulcro, onde se deposita a espécie do corpo de Cristo para a conservação e, inclusive, adoração ao Santíssimo, tá bom? Também na transladação da missa da Quinta-feira Santa, né? Quando se faz uma vigília em oração silenciosa até a Sexta-feira Santa. O tabernáculo da reposição foi pouco a pouco tomando a forma de um sepulcro, onde além das sagradas espécies, era depositada a cruz do altar depois da celebração da Paixão do Senhor. A este sepulcro era acrescentados símbolos fúnebres, como, por exemplo, flores, velas e até mesmo um guarda representando a guarda do sepulcro do Senhor. Por isso que em um local diferente, quando a gente faz a transladação do Santíssimo, no término da celebração da ceia do Senhor, né, nós levamos as flores, as velas, né, para o local, para a vigília, um momento de oração silenciosa. Outro costume vindo da igreja primitiva e desenvolvido na Idade Média foi a desnudação dos altares, tá? No início da igreja, a toalha do altar era retirada assim que terminava a celebração. Com o tempo, a toalha passou a permanecer sempre sobre o altar. Inseriu-se, então, o costume de desnudar os altares após a missa em Quena Domini, na ceia do Senhor, certo? Então, por isso que quando termina, né, a missa da ceia do Senhor e ocorre assim a transladação do Santíssimo, se desnuda todo o altar de todas as igrejas, certo? Além disso, existe também um outro rito que se desenvolveu na Idade Média, que foi a lavagem do altar com água e vinho. Não é tão comum, viu, meus queridos irmãos e irmãs? Mas ainda em alguns locais, principalmente na Europa e no Oriente Médio, ainda existe esse outro rito, que é a lavagem do altar com água e vinho. No início da igreja, na proximidade da Páscoa, os altares e todo o piso da igreja eram lavados em preparação à tão grandiosa solenidade da Páscoa do Senhor. Isso ocorre lá em Jerusalém, viu? Eu estive lá um ano retrasado, como já disse, e o guia disse que, de fato, este rito ocorre em muitas igrejas em Jerusalém. Na Idade Média, tal gesto foi interpretado como uma homenagem fúnebre a Cristo. E assim, na Sexta-feira Santa, os altares eram lavados com uma mistura de água e vinho e em seguida enxugados. Certo? Olá, Maria Creuza Micheletti, boa noite, bem-vinda, Deus te abençoe, quero te acolher também. Assim nós encerramos então o primeiro momento do grande bloco do estudo sobre a Quinta-feira Santa, que nós chamamos de In Quena Domini, na ceia do Senhor. E aqui quero passar as 4 referências que utilizei, que pesquisei para poder passar para vocês nesse estudo. O livro chamado Cristo, Festa da Igreja, como já passei para vocês nas outras noites de formação, o ano litúrgico da Paulinas, né, das Paulinas, editora Paulinas, do Bergamini. Também um artigo, né, que se chama Curso de Liturgia Romana, também que se tornou um livro, né, da Pontifícia Universidade de Salamanca,
do Bonanno, de 1961, bem antigo, mas vale a pena nós também termos este livro que nós encontramos em PDF na internet, tá bom? Também o livro Peregrinação de Etéria, Liturgia e Catequese em Jerusalém no século IV, como já mostrei para vocês. O livro História de la Liturgia, também da Pontifícia Universidade de Salamanca, do Righetti, né? Vale a pena, então, nós temos em nossa biblioteca pessoal, né? Estas bibliografias. Acolho a Marilene Santa Rosa Tomé, da Capela São Brás, anexa aqui à nossa paróquia São Francisco. Bem-vinda, querida. Muito bem. Agora nós passamos para o segundo momento do grande bloco dos estudos sobre a Quinta-feira Santa, a Ceia do Senhor, em Quena Domini, né? Na Ceia do Senhor, que é o sentido da Quinta-feira Santa, certo? Nos aspectos mais teológicos, né? No significado da celebração da Ceia do Senhor. Então, com a missa da Ceia do Senhor, queridos irmãos e irmãs, celebrada na noite da Quinta-feira Santa, inicia-se o tríduo pascal do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado. É importante frisar, né, estes aspectos, porque eles formam o centro do ano litúrgico da nossa igreja. Portanto, nós estamos falando aqui do mistério pascal de Cristo, certo? O tríduo pascal do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, ok? Na celebração da Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa à noite, a Igreja comemora o quê? A instituição dos sacramentos da Eucaristia e da ordem, certo? E o novo mandamento do amor deixado pelo Senhor, fundamentado principalmente no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, que fala: dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros, certo? Então, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio ministerial pelo sacramento da ordem e o mandamento novo do amor, que sintetiza todo o decálogo, a lei de Deus, certo? Antes de se entregar à morte para a nossa salvação, Jesus quis se entregar pela forma sacramental, portanto, aqui ressalta-se o significado do sacramento, né? A fim de permanecer conosco até o fim dos tempos. A Eucaristia e a Paixão não são duas realidades distintas, certo? Mas sim duas expressões do mesmo mistério. Por quê? Porque na Eucaristia nós também recordamos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito nas preces eucarísticas, ou seja, nas orações eucarísticas, né? Que nós chamamos de orações eucológicas maiores, ok? A celebração da Eucaristia pela Igreja, que somos nós, corpo místico de Cristo, que consciente da vontade do Senhor nunca deixou de celebrar, é a renovação, a atualização do sacrifício de Cristo na cruz. Como eu já disse para vocês também, nas nossas duas primeiras formações, né, sobre a celebração eucarística, os ritos iniciais e liturgia da palavra, e depois liturgia eucarística e ritos finais, certo? A celebração da Páscoa cristã torna, na verdade, a Páscoa da Antiga Aliança, memorial da libertação do povo de Israel do Egito. Torna plena, né, a Páscoa da Antiga Aliança. Então, ao celebrarmos a nossa Páscoa cristã, nós não desvalidamos e tampouco excluímos a Páscoa da Antiga Aliança. Na verdade, torna plena a Páscoa da Antiga Aliança, a celebração da Páscoa cristã, certo?
Enquanto a antiga Páscoa é memorial, né? A nova Páscoa é presença viva do mistério da morte e da ressurreição de Cristo. Passagem das trevas à verdadeira luz. A realidade dessas duas Páscoas, ou seja, a Páscoa cristã e a Páscoa da antiga aliança, da antiga e da nova alianças, né? É evidenciada nas leituras dessa celebração. Aonde é que nós encontramos as leituras? No livro do Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 8 e versículos de 11 a 14, e primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. A missa da ceia do Senhor exprime o que para nós? Exprime o caráter comunitário da igreja, que unida em torno da mesa de Cristo, que é o altar, como eu já havia dito para vocês lá na formação sobre a celebração eucarística, né? E presidida pelos sacerdotes, sejam eles padres ou bispos, celebram os mistérios de nossa salvação, que nós chamamos de mistério pascal de Cristo. Esta realidade é expressa pela antífona de entrada, que estão lá nas orações eucológicas menores presentes no Missal Romano, que diz o seguinte, em Gálatas capítulo 6, versículo 14. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser nossa glória. Então, a cruz do Senhor não é para nós de forma alguma uma derrota, e sim a nossa glória. A comunidade cristã sempre deve estar unida na cruz do Senhor, que por sua vez é fonte de nossa salvação. Tanto que lá na celebração da Paixão do Senhor na Sexta-feira Santa, nós dizemos que a cruz é um lenho do qual pendeu a salvação do mundo, certo? A missa da ceia do Senhor na Quinta-feira Santa, meus queridos irmãos e irmãs, começa com grande alegria e solenidade, como lá na história desta missa, né, dessa celebração, já havia dito para vocês, até o momento do hino de louvor, ou do que nós chamamos de glória, ok? A partir deste momento, cessam os sinos e os instrumentos musicais para que sintamos um certo vazio em nossa celebração, uma vez que já entramos no mistério da paixão do Senhor. Que lindo isso, né? Lindo esse significado para nós. O novo mandamento da caridade fraterna é expresso pela proclamação do Evangelho, que se situa no Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 a 15, e também pelo rito do lava-pés, que, aliás, é maravilhoso, né? É extremamente emocionante. Verdade? Da mesma forma que Cristo deu a vida para que fôssemos salvos, assim também nós devemos consagrar a nossa vida no amor aos irmãos. Devemos trilhar o mesmo caminho que seguiu os passos de Jesus, né? Que deu a sua vida pelos seus para salvar-nos. Então, nós devemos amar também os nossos irmãos e irmãs, os nossos semelhantes, a exemplo de Cristo. Esse é o novo mandamento que sintetiza e coloca em plenitude os 10 mandamentos de Deus. Amém? Fátima Gonçalves, bem-vinda, boa noite. Deus te abençoe. E falando em rito de lava-pés, queridos irmãos e irmãs, ele não é uma mera recordação do gesto de Cristo. Como se trata de um rito, então ele é um convite a seguir o exemplo do Senhor, que é deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. Esta chamada à caridade fraterna, que nós denominamos assim, né, é evidenciada pelo gesto da apresentação das oferendas. Olha que legal!
aquilo que vocês chamavam de ofertório, e que desde a nossa formação já passaram a saber que não é um ofertório. O ofertório ocorre na oração eucarística. Então, na verdade, se trata da apresentação das oferendas, certo? No qual os fiéis não oferecem apenas os dons do pão e do vinho, mas também os donativos para os pobres, que a gente chama de coleta, né? Como eu tenho insistido nas missas que tenho celebrado e transmitido online pela página do Facebook de nossa paróquia São Francisco. Ao canto do antiquíssimo hino dos ágapes cristãos, que diz o seguinte: onde o amor e a caridade, e Deus aí está. Onde reina o amor, Deus aí está. Olha que legal, que lindo, né? Essa expressão. A liturgia eucarística dessa celebração é uma grande ação de graças pelo sacramento eucarístico que perpetua a presença de Cristo em nosso meio, por meio do pão e do vinho, que é alimento que nos fortalecem e nos purificam. Olá, Cida Marcelino, boa noite, bem-vindo. Paz e bem. A oração eucarística evidencia o hoje do mistério celebrado e na noite em que ia ser entregue, conforme está escrito nas orações eucarísticas, né? Para padecer pela salvação de todos, isto é, hoje. Inclusive, na oração eucarística primeira, quando nós celebramos, né, a missa da ceia do Senhor, nós somos convidados, nós padres e os senhores bispos, quando presidimos a Santa Missa, a dizer desta forma, né? Na noite em que ia ser entregue, então mais para frente está escrito, isto é, hoje. Olha só o poder do memorial, da atualização da nossa celebração litúrgica, né? Então, no final da celebração, a reserva eucarística é solenemente transladada para um tabernáculo preparado na chamada Capela da Reposição. Hoje, muitas igrejas nossas têm essa Capela da Reposição. Quando não tem, nós adequamos um local à parte e chamamos de Capela da Reposição para vigília e oração silenciosa, né? Nos preparando para o dia da sexta-feira da Paixão do Senhor. Olá, Daniela Vieira, boa noite, bem-vinda. Deus te abençoe. Boa noite, Silvana Pereira dos Santos. Deus te abençoe. A finalidade primária dessa conservação da Eucaristia, qual é? É a comunhão da Sexta-feira Santa. Não é primariamente para a adoração, vigília e oração silenciosa, mas antes, primariamente para a comunhão da Sexta-feira Santa, certo? Já que neste dia não se celebra a Eucaristia. Que dia? Na Sexta-feira Santa. E a comunhão dos doentes em todo o tríduo pascal, correto? Mas a igreja igualmente aconselha os fiéis que da noite da quinta-feira santa até a tarde da sexta-feira santa, né, possam permanecer em oração diante do tabernáculo, recordando o convite do Senhor em Mateus capítulo 26, versículo 38, que diz o seguinte: ficai aqui e vigiai comigo. Muito bem fundamentado do ponto de vista bíblico, né? Queridos irmãos e irmãs. Ficai aqui comigo. Olá, Isabel Cristina Garavelli. Boa noite. Deus te abençoe. Muito bem. Porém, para este ano, as orientações da Santa Sé e da CNBB, devido à pandemia, nós não faremos a pequena procissão com transladação do Santíssimo, tá bom? Após a celebração da ceia do Senhor, queridos irmãos e irmãs, os altares são desnudados, como eu havia dito ali no primeiro aspecto da história da Quinta-feira Santa da ceia do Senhor. Isto é, retiram-se todas as toalhas, flores, velas, cruzes, imagens. As cruzes e imagens que não forem retiradas
sejam recobertas, aliás, sejam cobertas por um pano vermelho ou roxo, de acordo com a tradição. E nós vemos lá nas rubricas do Missal Romano que a orientação, né? Que inclusive essas rubricas estão aqui, que eu vou mostrar para vocês, né? Um momentinho. Na instrução geral do Missal Romano, que agora não estou encontrando. Ah, sim, achei. Está aqui. Né? Para quem não quer comprar o Missal Romano para ter em casa, né? Mas para estudar sobre as rubricas, as orientações que a igreja nos traz para a celebração, né, da Santa Missa estão aqui. Está aqui, né? A instrução geral do Missal Romano, ou sobre o Missal Romano. Esta é da editora Vozes, com instrução, a apresentação, aliás, do Frei Alberto Bicauser, tá certo? Diz o seguinte, que no sábado da quarta-feira da quaresma, já iniciando a quinta-feira da quaresma, que é a Semana das Dores, se deve, então, cobrir as imagens e cruzes com um pano vermelho ou roxo. Trata-se de uma tradição. E vem também de uma tradição um tanto antiga aqui no Brasil, principalmente ali do sul de Minas Gerais, né, do norte do estado de São Paulo, mas mais de Minas Gerais, que se cobre os santos durante todo o tempo quaresmal, tá bom? Mas oficialmente, de acordo com a instrução geral do Missal Romano, é a partir da tarde do sábado da quarta semana da quaresma, que então dá abertura à Semana das Dores, a quinta semana da quaresma. Olá, Carmen Prince, boa noite, querida, vice-coordenadora do nosso CPP e coordenadora do projeto Rede de Comunidades da Paróquia São Francisco. Bem-vinda. Deus te abençoe. Então, este rito sobre o qual nós estamos falando, do desnudar os altares, tirar, né, as toalhas, as flores, as velas, as cruzes e imagens, ou cobrir as cruzes e imagens, né, é realizado mais uma vez para colocar-nos diante do vazio da morte do Senhor, nosso Salvador, e para que nossa atenção não seja desviada da centralidade deste mistério, certo? Que não nos percamos, né, olhando nas imagens, mas que possamos então nos concentrar na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Correto? Boa noite, Eunice Jardinetti. Deus te abençoe. Seja bem-vinda, querida. A Eunice cuidou de mim lá no HB enquanto eu estava infectado pela Covid-19, né? Minha gratidão a você e a todos os profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, né? Também aqueles que eram responsáveis pela limpeza. Minha gratidão. Boa noite, Wanda Lúcia Ângelo. Deus te abençoe, querida. Olá, meu querido amigo, grande amigo Arnaldo Pires, de Onda Verde, o Nego, seja bem-vindo. Boa noite, Deus te abençoe. Qual é a fonte de onde tirei o sentido da Quinta-feira Santa? Daquele livro que se chama Cristo, Festa da Igreja, o Ano Litúrgico, das edições das Paulinas, do Bergamini, tá? Vale a pena adquirirmos este livro, tá bom? Muito bem. Agora nós vamos passar para o segundo grande bloco da nossa formação de hoje, ok? E dentro deste segundo grande bloco, temos o primeiro aspecto, que é a história da Sexta-feira Santa, da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Estudamos então sobre a Quinta-feira Santa, a Ceia do Senhor, né? Unquena Domini, e agora a Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor. Olá, André, boa noite, seja bem-vindo. André é ministro de música da nossa paróquia e também da PASCOM da Paróquia São Francisco. É ele quem faz, junto dos agentes da Pastoral da Comunicação, aqueles posts, né,
muito bem criativos e informativos para as nossas programações e propagandas, né? Minha gratidão, viu, André? Então, partindo da reflexão sobre a história ou os aspectos históricos da Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor, nós aqui ressaltamos que a Sexta-feira da Semana Santa, desde o início da Igreja, sempre foi considerada como o dia do grande jejum em preparação à Páscoa do Senhor. É um dia de jejum e oração, certo? A Igreja, com atenção dirigida inteiramente ao mistério da paixão e morte do Senhor, nunca celebrou a Eucaristia neste dia, que é considerado, como eu já disse lá, estudando a Quinta-feira Santa, né? É considerado como alitúrgico. Por quê? Porque não se celebra o sacramento da Eucaristia neste dia. Correto? E o elemento central da celebração deste dia da Sexta-feira Santa, na igreja primitiva, ou desde a igreja primitiva, era a proclamação da palavra de Deus, ou seja, a liturgia da palavra, ok? Precedida de uma oração silenciosa por parte do celebrante e de todos os fiéis. A celebração desenvolvia-se à semelhança das liturgias judaicas, né? Então se bebia da fonte da liturgia judaica. Leituras da palavra de Deus intercaladas com preces. Esta centralidade da proclamação da palavra é testemunhada também por Etéria, a monja em Jerusalém, no século IV da era cristã. Nós vemos aqui neste livro, correto? E o que Etéria nos diz a respeito, então, dessa questão? Coloca-se a cátedra episcopal diante da cruz, e da sexta até a nona hora, nada se faz senão leituras da seguinte maneira. Olha só o que Etéria fala. Lê-se primeiro tudo quanto nos Salmos diz respeito à paixão, então a leitura dos Salmos. Leem-se a seguir os apóstolos, ou nas epístolas, ou nos Atos dos Apóstolos. Todos os passos que se referiram ou se refiram à paixão do Senhor. E também nos evangelhos se leem os trechos da paixão. Leem-se em seguida nos profetas os passos onde predisseram que o Senhor haveria de sofrer, e novamente os evangelhos nos trechos referentes à paixão, desde da época do século IV da era cristã. Importante ressaltar isso, né? Em resposta às leituras, meus queridos irmãos e irmãs, segundo a Etéria, sempre se intercalam preces, e essas preces são próprias do dia de Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor. E estas preces são organizadas até atingir, em torno do século V, 100 anos depois mais ou menos, a forma que conhecemos hoje e que chamamos de oração universal, e que faz parte dos ritos ou dos elementos estruturais do ato litúrgico da Sexta-feira Santa das 15 horas, tá? Que reza, por sua vez, pelas necessidades da Igreja e do mundo inteiro. Boa noite, Margarete Perelli, bem-vinda, Deus te abençoe. E aí, depois que Santa Helena, que foi mãe do imperador São Constantino, ela que encontrou a verdadeira cruz de Nosso Senhor, segundo a tradição da nossa Igreja, no século IV da era cristã, desenvolveu-se em Jerusalém o costume da adoração ao lenho da cruz. Olha que legal! A princípio, este rito era bastante simples e narra Etéria na sua peregrinação, e eu tirei deste livro aqui,
que eu apresentei para vocês. Olha o que o Etéria fala no século IV da era cristã, quando então encontraram, segundo a tradição, a verdadeira cruz do Senhor Jesus. Coloca-se a cátedra episcopal no Gólgota, no Calvário, atrás da cruz que agora lá se ergue. Sentando-se o bispo, coloca-se diante dele uma mesa coberta de linho, de pé. Em torno da mesa permanecem os diáconos, um estojo de prata dourada, no qual se encontra o lenho santo da cruz, é trazido aberto e exposto, colocando-se sobre a mesa tanto o lenho da cruz quanto o seu título. Olha que interessante, tanto o lenho da cruz quanto o seu título. E uma vez colocados sobre a mesa, o bispo sentado aperta com as suas mãos as extremidades do santo lenho, e os diáconos que se mantêm de pé ao redor observam. O lenho é assim guardado porque é costume que todo o povo se aproxime, tanto os fiéis quanto os catecúmenos, um a um, e inclinam-se para a mesa, beijem o santo lenho e passem. Então é o que fazemos, mas não com o lenho, né, tirado da verdadeira cruz, né, segundo a tradição. E porque dizem ter alguém, não sei quando, cravado os dentes no santo lenho, roubando-lhe um pedaço, por isso é assim guardado agora pelos diáconos que se postam em volta, para que ninguém chegando ouse fazê-lo de novo. Então diz a Etéria que em um determinado momento, alguém que ela não conhece, não soube quando, chegou ali e mordeu o pedaço do santo lenho da cruz para roubar-lhe um pedaço, né? Então os diáconos ficavam ali, né, colocados, certo? Para poder ficarem de guarda, né? Assim, pois, todo o povo passa, inclinando-se todos, um de cada vez, tocando primeiro com a testa e depois com os olhos a cruz e o título, e beijando a cruz, afastam-se. Ninguém, porém, estende a mão para tocá-la. Então, é correto, de acordo com a tradição desde o século IV da era cristã, colocar, então, né, com a cruz, né, que não tem agora nenhuma cruz, certo? Mas a fronte e a testa na cruz e com um beijo despedir-se dela, né? Interessante isso, né? Então nós refazemos isso desde a era cristã, né, no memorial, certo? Tornamos presente. Este rito, meus queridos irmãos e irmãs, atraía grande número de fiéis, como até hoje, né? As nossas igrejas lotam. Infelizmente, agora com a pandemia, não poderemos, pelo visto, né, contar com a presença do povo. Que pena, né? Logo difundiu-se por várias igrejas, tanto do Oriente como do Ocidente, sobretudo naquelas que possuíam relíquias da verdadeira cruz. Dentre estas igrejas estava Roma, que já no século V possuía vários fragmentos da cruz verdadeira de Jesus Cristo, encontrada por Santa Helena, mãe do imperador São Constantino. Porém, a adoração da cruz só popularizou-se na Igreja Romana no século VII da era cristã, quando foram eleitos papas de origem oriental. A mais antiga descrição da cerimônia romana de adoração remonta ao século VIII, certo? Que nós temos aí nos escritos. E, segundo essa tradição, o Papa ia de pés descalços
do Palácio Lateranense até a Basílica da Santa Cruz, em Jerusalém, levando um turíbulo fumegante e seguido por um diácono que levava uma relíquia da Santa Cruz. Ao chegarem na igreja, o relicário é deposto sobre o altar e descoberto pelo Papa, que em seguida se prostra para adorar a cruz e então a beija. O mesmo fazem o clero que está ali presente e os fiéis. Seguem-se leituras, responsórios e a leitura da paixão do Senhor. É mais ou menos o que nós fazemos hoje, né? Nesta época, queridos irmãos e irmãs, em Roma, não comungavam nem o Papa nem o clero. Os fiéis que desejassem comungar deveriam dirigir-se a outras igrejas de Roma, onde celebrava-se o mesmo rito de adoração da cruz, seguido da recitação do Pai Nosso e a distribuição da comunhão, desde o século VIII da era cristã. Olha que linda e quão é maravilhosa a tradição da nossa igreja e mais, né, sobretudo a liturgia da nossa igreja. A princípio, a adoração da cruz fazia-se em silêncio, certo? Não se cantava. Posteriormente, a liturgia romana acrescentou o canto do Salmo 118, que diz o seguinte, intercalado com a antífona: Ecce lignum crucis, que significa eis o lenho da cruz, né? Na Espanha e na Gália, sob influência bizantina, foram introduzidos o canto dialogado dos impropérios e da trigásio e do trigásio. Então, impropérios e do trigásio, chamado Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Além de vários hinos de louvor à cruz. E também hoje, né, o Lamento do Senhor, que nós cantamos em todas as celebrações da Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor. Estes elementos foram incorporados pela liturgia romana entre os séculos IX e XI da era cristã. Então, antiquíssimos, né? Há mais ou menos 1.100 anos atrás. Acrescentaram-se também os ritos do descobrimento e ostentação da cruz e da tríplice prostração diante da cruz. Também neste período, uma vez que nem todas as igrejas possuíam relíquias da Santa Cruz, passou-se a utilizar um crucifixo para o rito da adoração da cruz, como fazemos até hoje, na atualidade. Os ritos de comunhão que encerram a celebração da paixão provêm do costume bizantino de não celebrar a Eucaristia nos ritos de penitência. Ao invés, celebra-se a chamada liturgia dos dons pré-santificados, falados desde aquela época, né? Entre os séculos IX e XI da era cristã. Um rito de comunhão feito com as sagradas espécies consagradas na missa precedente. Nós chamamos de liturgia dos dons pré-santificados. Como já fora dito, nem o Papa nem o clero comungavam neste dia, mas os fiéis podiam comungar em uma das igrejas onde se celebrava esta liturgia dos pré-santificados. Aqui nós encerramos então a história da Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor. Aqui deixo mais uma vez aquelas 4 referências bibliográficas que deixei lá antes para vocês na formação sobre a Quinta-feira Santa. Cristo Festa da Igreja, um ano litúrgico do Bergamini, né? Curso de Liturgia Romana da Pontifícia Universidade de Salamanca, do Bonanho.
Peregrinação de Etéria, liturgia e catequese em Jerusalém no século IV da era cristã, itinerário, né? E história da liturgia do Righetti, também da Pontifícia Universidade de Salamanca. Certo? Agora nós vamos para o quarto momento do estudo desta noite e também o último, que seria o segundo elemento da grande pilastra que nós estamos estudando hoje, que é o sentido da Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor. Então, a Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor, nela a Igreja celebra o grande mistério da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então guardem bem isso. Na Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor, nós celebramos o grande mistério da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos elementos do mistério pascal de Cristo. Neste dia, nos abstemos de celebrar a Eucaristia e nos reunimos para ouvir a palavra de Deus e contemplar amorosamente a cruz do Senhor, fonte de nossa salvação. É importante ressaltar e salientar aqui, queridos irmãos e irmãs, que este dia somos convidados ao jejum e à abstinência de carne, e que nós temos infelizmente perdido, né? Este nosso costume, esta tradição, esta convocação, este chamado da Igreja para os seus fiéis. Por que nós somos chamados ao jejum e abstinência de carne? Para nos preparar a Páscoa do Senhor. Este é o grande objetivo. Este jejum, que pode ser prolongado no Sábado Santo também, antes da celebração da Vigília Pascal, é um sinal externo do vazio que devemos sentir diante do mistério da morte do Senhor. Então, o que significa este jejum da Sexta-feira Santa? Um sinal externo do vazio que devemos sentir diante do mistério da morte do Senhor. Ok? A celebração inicia-se às 3 horas da tarde, certo? É o horário correto para o ato litúrgico da celebração da Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor. Nós encontramos este testemunho que está aqui no itinerário de Etéria, ou peregrinação de Etéria, certo? E também segundo o que nos orienta a instrução geral sobre o missal romano. Ah, mas na minha paróquia ou na minha capela, na minha comunidade, não se celebra às 15 horas. Pode-se celebrar em outro horário, de acordo com as necessidades pastorais do local. Necessidades reais pastorais. Do contrário, não. Se deve se celebrar, então, às 15 horas. Certo? Essas 3 horas da tarde exprime para nós a oração da morte do Senhor. Por isso, às 15 horas, segundo o testemunho dos evangelistas, certo? Em profundo silêncio. Se ressalta o grande valor, né, do silêncio orante, e que muitas vezes nossas comunidades precisam compreender profundamente o que significa o silêncio orante, certo? A prostração do sacerdote, seja ele padre ou bispo, e a genuflexão dos fiéis, acompanhadas de uma oração silenciosa, expressam nossa profunda reverência diante do mistério desse dia, certo? A liturgia da palavra é um elemento fundamental nesta celebração, ou um dos elementos fundamentais, né, nesta celebração. As leituras tiradas da profecia de Isaías, também da carta aos Hebreus, evidenciam o Cristo, ao mesmo tempo servo sofredor,
que passa pela humilhação em favor de muitos, e sumo sacerdote, que por sua entrega livre concede-nos a salvação. Em seguida, lê-se a narrativa da paixão segundo o Evangelho de João. Após ouvirem a palavra de Deus, os fiéis respondem através da oração universal, as preces, rezando pelas necessidades da igreja e do mundo inteiro. Através desta oração, toda a humanidade é colocada aos pés da cruz, uma vez que Cristo morreu por todos. Rezamos pela Santa Igreja, pelo Papa nesta oração universal, né? Por todas as ordens sacras e por todos os fiéis, pelos catecúmenos, pela unidade dos cristãos, pelos judeus, pelos que não creem em Cristo, por aqueles que não creem em Deus, e pelos governantes e pelos atribulados. Outro elemento central desta celebração é a adoração da cruz, que muitos liturgistas hoje falam de veneração da cruz, mas desde a antiguidade se fala de adoração da cruz, a partir do lenho verdadeiro, né, ou das relíquias da verdadeira cruz de Cristo. A cruz não deve ser vista mais como um sinal da morte, mas como um sinal da vitória de Cristo e sobre o pecado e a morte. Com efeito, proclamamos que é através da cruz que veio a salvação do mundo, razão pela qual louvamos a cruz e nos prostramos para adorá-la. Por fim, queridos irmãos e irmãs, a celebração da paixão do Senhor, na Sexta-feira Santa, encerra-se com os ritos da comunhão. Por mais que todo o tríduo pascal conduza-nos à comunhão da Eucaristia da Vigília Pascal, igualmente neste dia podemos receber a Sagrada Comunhão com o coração voltado para o Cristo que se oferece em sacrifício por nós. Então, este é o significado, tá? Comungarmos a Jesus Cristo com o coração voltado, né, para o Cristo que se oferece em sacrifício por todos nós, para a nossa salvação. Ok? Correto? A celebração da paixão encerra-se com uma oração sobre o povo, mas não encerra-se propriamente, pois desemboca-se na solene vigília pascal que nós celebramos no Sábado Santo e que muitas vezes nós chamamos de Sábado Aleluia. Paixão e ressurreição, queridos irmãos e irmãs, guardem bem, são duas dimensões inseparáveis do mesmo mistério. Paixão e ressurreição são duas dimensões inseparáveis do mesmo mistério. Eu quero aqui deixar uma fonte de referência bibliográfica de pesquisa, que é aquela que eu disse para vocês também nos outros momentos de estudo. Cristo, Festa da Igreja, o Ano Litúrgico, do Bergamini, das edições das Paulinas. Queridos irmãos e irmãs, deixo aqui então o meu abraço, minha gratidão, meu agradecimento pelo acompanhamento virtual de cada um de vocês. Assim, com 1h10 mais ou menos, né, nós encerramos a nossa noite de formação litúrgica a partir de reflexões e de estudos da Quinta-feira Santa, a Ceia do Senhor, e da Sexta-feira Santa, da Paixão do Senhor. Saudemos Nossa Senhora das Dores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, São José e São Francisco de Assis,
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Minha gratidão mais uma vez. Um grande abraço a todos vocês. Nós teremos em breve nossa outra noite de reflexão e de estudo, de formação litúrgica sobre a Semana Santa, estudando sobre a Vigília Pascal e o domingo na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Até lá, fiquem com Deus, queridos irmãos e irmãs. Um bom descanso a todos vocês.